Bom dia, boa tarde, programa gravado, né? Hoje estamos aqui no Investimento à Beça com meu grande amigo Marcelo Cidade, que vai dar aqui o prazer de conversar conosco um pouco sobre economia, macroeconomia e Brasil. Fala, Marcelo, tudo bem? Grande Hudson, prazer estar aqui. Pensei que não fosse me chamar, hein, rapaz? Eu Ó, acompanho aí sempre os programas seus aí. Eu falava, cara, não vai me chamar nunca para a gente trocar uma ideia. Um prazer. Dar aí um bom dia, boa tarde, boa noite para os telespectadores que acompanham aí o seu podcast. É um prazer grande estar aqui com você. prazer mútuo, Marcelo. Eu não te chamei que eu estava me preparando, né? Tinha que me preparar. Para conversar com você não é fácil, eu tinha que me preparar primeiro, entendeu? Marcelo, vamos começar aqui o seguinte: fala aqui um pouco, Marcelo Cidade, fala um pouquinho de você para as pessoas te conhecerem um pouco. Ah, tá certo, tá certo. Bem, tenho 56 anos, carioca, igual você, né? Fico aí na Ponte Aérea, Rio-São Paulo, trabalho na Ambima muito, mas há muito tempo. E dentro do trabalho da Ambima, eu acho que tem duas vertentes, né? A gente trabalha na parte macro, onde a gente ajuda na coordenação do grupo macroeconômico da associação, e tem um trabalho de acompanhamento de mercado também, que é muito legal. E, né, digamos assim, nesse período todo, uma das coisas, Hudson, que mais me fascina é essa ponte entre o macro e o mercado, né? Como é que se Falar comunicam disso, então. os canais de transmissão, né? E todas as dores e prazeres, né, desses dois aspectos da economia que são fascinantes, né? E vamos trocar uma ideia um pouquinho sobre isso hoje aqui, né? E aproveitando, pedindo desculpas aos espectadores, a minha voz está um pouco rouca, tá? E eu fiquei afônico aí uns dias. Eu acredito que seja o motivo seja futebolístico, ainda que eu não acompanhe futebol em alta frequência, pois Ah, meu time, Vasco da Gama, vai continuar na Série B. Então, imagino que causou aí um transtorno vocal que é está muita melhorando, mas torcida, né? pois é, pois é. Mas Vamos isso, levar o time para frente, vamos embora, vai Vascão, vai Vasco. É, ficou complicado. Marcelinho, preciso confessar a você, meu filho está radiante, queria botafoguense, né? Então, Tá bem, né? Não vamos nem tocar nesse assunto aí, deixa porque para lá, né? Deixa tá para lá. complicado, Marcelinho, a complicado. situação do Vasco é tão complicada que até a situação do Brasil está um pouco melhor, hein? Há controvérsias, mas vamos que vamos. Vamos começar então falando sobre um assunto que eu sei que você estuda bastante, discute bastante, que é inflação. A gente, esse ano no Brasil, depois de muitos anos, quer dizer, nem tanto, né? Tivemos ali no final da Dilma inflação alta, mas parecia que aquilo tinha sido um pontão ali fora da curva, né? E tal. E aí, não, passados poucos anos, estamos de novo aí com uma inflação irresistente e tal. E que explica isso, Marcelo? Por que que o Brasil volta a ficar agora espantado, assim, que isso? O que está acontecendo? Pois é, Hudson, na verdade, isso não é uma especificidade só do Brasil. O mercado todo, as autoridades monetárias do mundo todo erraram na trajetória da inflação no momento ali do início do relaxamento da pandemia em meados do ano passado. Os modelos de inflação que o mercado costuma utilizar, que os economistas costumam usar, não contemplaram alguns detalhes, né, da reativação, no momento da reativação da economia, né? Isso fez com que o mercado, os governos e a sociedade, de alguma forma, ficassem atrás da curva da inflação desde de meados do ano passado até ao longo desse ano, sabe? O ano Ah, todo, só para lembrar, 2021, a projeção em janeiro, fevereiro, era alguma coisa em torno de 5%. Meados do ano, se previa ainda alguma coisa em perto de 6%. Nós estamos indo quase para 10%, né? E aí a gente tem que qualificar um pouco essa inflação, né? Como é que essa eu inflação... vou fazer uma perguntinha rápida, Marcelo.
Será que os modelos não pegaram? Porque modelo é aquela história, é usa muito para o passado, né? Não tem pandemia toda hora, né? Então, Exatamente. né? Isso é um fator que explica muito, inclusive, né? A pandemia é um outlier. Quando a gente trabalha com números e estatísticas também, que eu sei, quando a gente for ver aquele período esse período da pandemia, nós vamos ter que trabalhar as séries temporais aí com um pouquinho mais de cuidado, porque os números da pandemia, digamos assim, são fora da curva, fora da nossa trajetória que a gente conhece, e a gente não sabe nem como é que vai ficar esse pós-pandemia, né? Talvez algumas coisas venham para ficar, né? Né? Até lembrando, e aí antes de começar a inflação, por exemplo, os Estados Unidos está passando um momento agora, Hudson, de déficit de trabalhadores, porque tem gente que não quer voltar a trabalhar, seja Nossa. presencial. Os mais velhos não querem voltar a trabalhar para não se expor. Muita gente repensou a vida nesse período. E você tem hoje, por exemplo, na economia americana, um dos grandes problemas é o déficit de trabalhadores. E isso é uma coisa que, problemas assim, sui generis, vão acontecer na economia. Acredito que nos próximos 2 anos a gente vai ver isso acontecendo mais. Eu acho que a pandemia vai ser um break-even grande na mudança do comportamento e os modelos, e aí vale para a inflação como vale para outras coisas também, eles vão ter que ter uma margem de manobra maior para aceitar outliers, não sei, no sentido de que as previsões talvez possam continuarem atrás da curva, como a gente está Né? falando. Então, não sei como é que isso, mas nós devemos ter surpresas aí em outras variáveis econômicas ao longo do tempo para quem acompanha a É. economia aí pelo mundo. Vamos lá, fala da inflação. Falando da inflação, quer dizer, quando a economia começou a reabrir no início do segundo semestre, no mundo todo, um mês aqui, um mês acolá, com alguma diferença temporal, países que respeitaram a ciência abriram a economia mais rápido, outros países não abriram depois, mas de qualquer forma, você começou a ter uma inflação, principalmente uma inflação de bens, de commodities, de mercadorias, né? As pessoas começaram a consumir mais, teve o auxílio emergencial ajudou muito no consumo de bens, né, aqui no Brasil, e as fábricas que tinham diminuído sua produção logo no início da pandemia não conseguiram reativar logo no seu primeiro momento. Então, você tinha uma demanda para alguns bens em que a oferta não estava preparada. Então, você causou aí um aumento de preço grande. Isso é o Uma primeiro oferta, na passo. verdade, uma inflação, na verdade, mais de oferta, né? A demanda não é que a É, demanda tenha aumentado tanto assim, né? exato. Uma restrição de oferta diante de uma demanda sendo reativada. E, Segundo ponto, a China começou a importar muita mercadoria, voltar principalmente commodities agrícolas e commodities metálicas. No caso das agrícolas, a gente exporta muita carne, muita commodities, né? Nós temos o agro, que até sustentou um pouco o crescimento ali no período da pandemia, mas o problema é que o custo da alimentação ficou muito caro. Então, você vê o preço da carne, talvez mostre isso. O que aconteceu? O produtor de carne aqui, ele para vender para uma distribuidora interna, ou então vender para um que vai exportar, o preço subiu em dólar. O dólar nosso, a taxa de câmbio nosso já ficou desvalorizada. Então, o 15, $20 o preço da carne já era mais caro por si só, porque o nosso câmbio ficou desvalorizado. nossa, é Então, verdade. para ele vender para o mercado interno, o preço tinha que ser tão alto para compensar o que ele venderia no mercado externo. Então, o preço da alimentação subiu, mas subiu a um ponto tal que assim, quem vê preço de mercado assim, no dia a dia sabe que isso inflou o orçamento de todos, né? Os mais pobres tiveram que muitas vezes não conseguir mais comprar determinados produtos, a carne é um deles, A gente fala aquelas famosas cenas, né, das pessoas pegando lamentáveis. carne e tal, cenas já deploráveis, né, tristes. Exatamente. Então, assim, o preço da alimentação subiu de uma forma tal
que, junto com aquele primeiro ponto que eu falei de bens que começaram a ser demandados ainda com uma oferta restrita, diante da retomada das fábricas, né, da economia como um todo, causaram uma inflação que levou-se aí para o segundo semestre. Com o processo de reabertura da economia ao longo do ano, o que a gente está vendo agora é que a inflação de serviços está aumentando. Quer dizer, o Banco Central, a partir de março, começou a reagir, ao meu ver, um pouco já atrasado para conter a inflação de bens, né, e commodities, aquela inflação que a gente estava falando até então. Só que, ao longo desse processo, a inflação de serviços começou a voltar, as pessoas começaram a frequentar restaurantes, frequentarem bares, a alimentação fora de domicílio ganhou um peso muito grande. Tivemos aí o problema de hídrico, que fez com que o custo da energia elétrica fosse muito, mas muito pesado, né? Algumas tarifas administradas também foram corrigidas, que não tinham sido corrigidas ano passado, água, esgoto, tudo. Algumas tarifas públicas foram corrigidas esse ano diante do congelamento do ano passado. Então, você juntou uma nova variável de inflação de serviços com tarifas administradas, sobretudo energia elétrica, algumas correções também de tarifas públicas, no momento que o Banco Central estava aumentando os juros no sentido de mitigar as expectativas inflacionárias em relação àquela inflação que a gente viu no segundo semestre. E aí, eu digo que o mercado... Semestre. Exato, do segundo semestre do ano passado. Segundo já do ano passado. Retomada. Né? Então, a gente ficou atrás da curva o tempo todo, porque, na verdade, alguns fenômenos inflacionários foram aparecendo na hora que a gente estava tentando mitigar uma inflação, digamos assim, aquela que a gente estava falando do segundo semestre do ano passado. Né? Então, na hora que a gente estava tentando resolver essa, veio, de uma certa forma, em pesos maiores do que esperados, a inflação de serviços, a inflação diante da crise hídrica, das tarifas elétricas, e aí entra um ponto, né, Hudson? A gente que já viu um pouco, digamos assim, estamos com uma janela de tempo um pouco mais avançada, né, em relação aí à garotada que está no mercado hoje em dia, a questão da indexação, né? A gente tem esse histórico, né, que eu acho que também os mercados, de uma certa forma, não levaram muito em conta, né? Se os teus custos aumentam 10%, 12%, porque não foi 9% a inflação esse ano, para alguns a inflação foi muito mais cara, inclusive. Sim. Né? A inflação de alimentos parece estar altíssima, né? Parece não. A nossa inflação pessoal, não duvido nada, passa a ser de 15%, 20%. Né? A inflação dos mais pobres, infelizmente, os indicadores do IPEA para a inflação pessoal mostram que a inflação dos mais pobres é uma inflação até mais alta, muitas vezes. Né? Então, o peso da alimentação na cesta exatamente, deles é muito maior. Então, assim, essa inflação ela não foi 9, 10 para todo mundo, né? Ela foi mais, menos, mas assim, para muita gente. Então, o que acontece? Você tem a questão da indexação, que a despeito da inflação, aquela inflação histórica, ter terminado desde o Plano Real, a gente tem uma inflação que está ali, que se a gente abrir a guarda, ela volta, como voltou agora, como voltou ali no período Dilma, como você me mencionou. Então, a gente tem uma inflação alta aí de 12%, 13% para alguns determinados segmentos. Esses segmentos vão ter que atualizar seus preços, seus custos aumentaram 12%, 13%, 15%, dependendo de que segmento for, vai ter um ajuste normal aí de preços. Então, o fenômeno da indexação é outro fenômeno que o Banco Central vai ter que ser muito duro agora para conseguir ancorar as expectativas, né? É complicado, né, Hudson? A gente vai ter que sair de uma inflação... Explica um pouquinho o que é ancorar as expectativas, Marcelo. Acho que nem todo mundo tem... Ancorar as expectativas o banco, são os agentes da sociedade começarem, né, a
a confiar na política monetária no sentido de que a política monetária, aumentando os juros, no caso, que nunca é o ideal, mas aumentando os juros, isso vai ter um reflexo na economia de forma com que você consiga ajustar, né, a sua demanda, os seus preços a um cenário em que a inflação vai crescer cada vez menos. Quer dizer, você consegue mitigar a sua expectativa, transformar um viés para cima para um viés para baixo. Essa expectativa de inflação que os agentes têm, ela não é só em diante da política monetária, ela também tem pela política fiscal, porque os gastos do governo também causam inflação. Os gastos não focados, os gastos, né, além do que do PIB potencial da economia também causa inflação. E a gente agora não tem mais essa âncora fiscal, só Então, tem essa agora âncora monetária. eu quero que você aprofunde, então. Você falou agora, nós temos aí o famoso estouro do teto. Fala um pouquinho sobre isso, então, agora. Pois Porque é, tínhamos pois até é. agora uma história, né, um limite para gastos, né? Que, inclusive, foi muito defendido pelo ministro Paulo Guedes, que recentemente disse que não, um waiverzinho não faz mal a ninguém, né? E aí, queria que você falasse um pouquinho, né? Você falou do monetário e o fiscal. Pois é, o fiscal, ele, na verdade, o mercado já vinha com um prêmio de risco nos preços dos ativos, no segundo semestre em diante, bem claro, muito relacionado a essa questão fiscal, né? É, 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 Quando o governo sinaliza que não vai mais cumprir teto de gastos, em função aí do Auxílio Brasil, você é uma sinalização que não é uma sinalização só pontual. Você sabe que a partir de agora não pode mais contar com o governo, que ainda tem mais um ano e 3 meses né, até o final do mandato, nessa questão. Né? Então, esse prêmio de risco do governo, do mercado, sobre essa questão da condução da política fiscal do governo, só tende a aumentar. Só tende a aumentar. O que eu tenho falado sempre é que o problema não é só essa questão pontual de agora. É que nós temos 1 ano e 2 meses desse governo em que a relação entre o mercado e a equipe econômica na condução da política fiscal, ela não vai ser mais a mesma. E o mercado expressa isso como? Botando um prêmio de risco nos ativos, aumentando a taxa de juros de equilíbrio da economia. Então, o que a gente pode ter? Ainda que o Banco Central agora, que está sozinho aí na condução da ancoragem das expectativas A de inflação, impressão que dá é essa mesmo, né? Digamos é, assim, tinha a cavalaria e a infantaria, agora só tem infantaria. A cavalaria foi embora, né? exatamente, os cavalos foram para o pasto. E aí, no final das contas, você só tem um Banco Central hoje para fazer essa política monetária, essa condução de política monetária, de uma forma que você consiga ter uma desinflação da economia o suficiente para que os agentes tenham uma expectativa de que essa inflação no futuro vai cair. Se você acha sempre que a inflação no período seguinte vai subir, há um ciclo vicioso muito ruim que a gente viveu em boa parte da nossa história, de um processo de indexação, de um processo de aumento de prêmio de risco nos ativos, de encurtamento de prazo, que é muito ruim. Então, o que acontece? Quando você tira o fiscal e aí só deixa para a política monetária resolver essa ancoragem, o Banco Central agora vai ter que aumentar mais os juros do que o previsto para tornar essa ancoragem, digamos assim, factível. Que o Poxa, próprio mercado não acredita. A meta de inflação do ano que vem é 3,75. Todas as projeções, hoje saiu o Focus, já está caminhando para uma inflação de 5. Mesmo assim, é um senhor desafio, porque você vai ter que fazer com que a inflação saia de 10, 11 para 5% no ano eleitoral, no ano em que o cenário econômico, a gente vai falar daqui a pouquinho, nos drives positivos e negativos, né, do cenário para o ano que vem, é um cenário muito desafiador. Então, você vai ter que fazer um processo de desinflação em que o Banco Central eventualmente vai ter que dar os juros mais altos
para compensar um pouco essa perda da âncora fiscal, e que, certamente, ao longo de 2022, o mercado não vai ter que... vai certamente aumentar o prêmio de risco cada vez que o governo sinalizar eventuais desobediências em relação a... Não é desobediências, a palavra não seria essa, mas o não cumprimento, né, das metas previamente acordadas, né? Quer dizer, isso talvez seja o início de uma relação que já não estava boa, porque temos aí mais 1 ano e 2 meses de governo. Só para te dar um exemplo, para complementar. Você lembra como é que foi o início, esse ano, a proposta de orçamento para 2022, que só foi levada digamos assim, ao conhecimento público esse ano, né? E foi uma proposta que já nem está valendo mais diante do furo que o governo fez, no sentido do furo do teto de gastos. Sim. Você imagina como é que vai ser a condução do governo no ano que vem, da proposta orçamentária para 2023, que já é um próximo governo, no ano de ciclo eleitoral? Como é que isso vai ser conduzido? Como é que isso pode afetar aí as expectativas da sociedade, né? Se esse ano já foi muito ruim, né, as sinalizações e a condução foi muito ruim, você imagina no ano que vem, um ano de ciclo eleitoral, em que, mantidas as pesquisas, o candidato que entra em 2023, o candidato que está liderando as pesquisas também já sinalizou que não vai cumprir o teto de gastos. Então, assim, só a questão do orçamento para 2023, que vai ocorrer em 2022, já vai ser um estresse terrível e vai dar sinalizações que eu não consigo... Eu estou tentando ser otimista, mas fica complicado, né? Então, Fica vamos lá, já que complicado. vamos falar, então, vamos falar um pouquinho de 2022, então. Sei que você já fez um estudo aí, já levantou uns pontos negativos e alguns positivos. Fala um pouquinho, então, já que estamos falando de 2022, o que na teu radar está... Porque você colocou alguns pontos aí, até o momento, para mim, todos bem preocupantes. A gente vai entrar no que vem com a taxa de juros muito alta, que dificulta o crédito, pode causar aumento de inadimplência, ou seja, é uma situação ruim, né? A gente entra com ninguém confiando que o fiscal vai colaborar. Todo mundo achando que agora agora a pipa voada, né? O fiscal foi-se embora, a pipa voou, né? O Banco Central aumentando mais juros, o desemprego, né, nesse contexto todo que você está falando. E aí, como é que ficamos, Marcelo? Pois é, Hudson. Eu me lembro que quando você me convidou, a gente bateu um papo, e a gente, lógico, acaba falando de economia, né? É. E eu falei, cara, eu vou tentar ser um pouco mais otimista, porque eu devo ter deixado o Hudson deprimido. Eu só falei de coisa, de Eu tomei um perspectivas. remédio, quando acabei a É, conversa contigo, eu tomei um antidepressivo. pois é, vamos tentar aqui ser um pouco otimista, vamos tentar falar alguns drivers positivos, falar alguns drivers negativos para o ano que vem, né? E aí eu fiz até um trabalho, falei, vou anotar aqui uns drivers positivos que podem ser importantes para a gente falar, e anotei depois os drivers negativos. Ficaram bem maiores os drivers negativos, né? Você Mas pegou a gente, assim, eu acho... né? Aí você anotou os drivers positivos e os drivers negativos, mais ou menos isso. Assim. Mas foi por aí, Tá. exatamente, foi por aí. Então, falar um pouquinho de coisas que podem acontecer no ano que vem que favoreçam o cenário econômico, né, aqui, o cenário doméstico aqui. Eu acho que uma coisa que pode acontecer e é interessante, é uma desinflação de alimentos que já está ocorrendo no mundo. Aqui, particularmente, a gente tem uma expectativa de uma super safra ano que vem. Tá? Então, assim, se o clima deixar, eu acho que a gente pode ter aí uma redução boa nos preços de alimentos, tá? Não só no mercado internacional, como no mercado doméstico. Isso ajuda muito a questão a questão da inflação, o trato da inflação. Ah, Isso é uma coisa. Algumas tarifas públicas já foram corrigidas esse ano em relação ao ano passado, então não vão ter o grau de correção
que tiveram esse ano. Acho que vale a pena citar isso também, Mas eu né? tenho uma dúvida, Marcelo, com essa inflação tão alta em 2021, será que os reajustes em 2022, tipo energia elétrica, É, água, não tendem a ser pouco pesados? podem cair, esse argumento que eu falei pode cair por terra, mas aí você tem que levar em conta também que os juros já estão altos, vão impactando, digamos assim, as expectativas de inflação ao longo do tempo. Então, até no ano que vem, eu acho que o início do ano que vem vai ser muito ruim, porque a gente vai ter atividade com dinâmica muito ruim, juros altos, inflação alta. Então, para a gente sair dessa situação inicial para ao longo do ano, a gente tem que contar com os efeitos defasados da política monetária, porque os juros já estão subindo. Devem subir Tá, mais 1,5% no ano que vem, e isso deve impactar em algum momento ao longo do primeiro semestre do ano que vem, né? tá. Então, isso ajuda, a safra também ajuda, né? A safra a boa safra aí, que pode levar a uma desinflação de alimentos, que já está ocorrendo de uma certa forma no mundo, isso vai ajudar também. Um outro item que o mercado sempre, digamos assim, não leva em conta, que é a questão do Auxílio Brasil, né? Saindo aí o Auxílio Brasil, ainda que o Bolsa Família tenha saído, mas assim, o Auxílio Brasil de R$ 400, mesmo pegando menos gente, né, do que o Bolsa Família e tudo, mas um valor maior, pode impactar a atividade econômica, como impactou o auxílio emergencial no ano passado, como impactou o Bolsa Família, movimentos esses que o mercado não viu ali na hora certa, né? Quer dizer, Verdade, concordo é, com você. a história mostra que o mercado nunca levou em conta o efeito que isso dá na economia, e esse auxílio Brasil pode impactar também a atividade econômica de forma positiva ao longo do ano que vem. Se a inflação cai, você tem aí um ganho real, principalmente para as classes econômicas mais baixas, isso que não pode se proteger da inflação como a classe média para cima se protege. Você pode ter aí um ganho de renda, o desemprego pode melhorar, principalmente com a volta da parte de serviços. Aham. Serviços, só para mostrar aqui, ele representa 62% do PIB brasileiro. Então, a parte de serviços toda está voltando agora com a reabertura da economia, então isso pode fazer com que você contrate mais, diminua o desemprego e aumente a renda. Então, só para relembrar aqui, para a gente organizar as ideias, né? Os drives positivos aqui, então, uma desinflação de alimentos, os efeitos da taxa de juros na inflação, da taxa de juros de agora na inflação ao longo do primeiro semestre, os efeitos Tá. defasados podem se fazer, o auxílio emergencial na economia, a reabertura do setor de serviços na economia com um pouco mais de força no primeiro semestre do ano que vem, pode fazer com que você diminua o desemprego e aumente a renda. Então, existem drivers positivos, sim, para a economia no ano que vem, Mas estão mais de ligados se a crescimento. economia voltar a andar, né? De repente o Sim, desemprego cair, são drivers mais ligados, assim, acho que a economia volta a andar melhor, né? pode voltar a andar, pode voltar a andar. Então, você não pode ignorar, por exemplo, a reativação do segmento de serviços, né? Que até se esperava ser um ritmo maior nesse segundo semestre, mas que deve, ao longo do semestre que vem, né, cada vez mais com a normalização da economia, né? Quer dizer, como um todo, diante do quadro de pandemia, a gente vai fazer com que os serviços volte a contratar, voltem a puxar a economia, o consumo Tá. privado das famílias vai ser um drive muito importante é, é, para o ano que vem nesse sentido. Então, a gente tem que ficar de olho na trajetória do segmento de serviços para a gente ter um quadro mais certo do das dores e dos prazeres que o cenário econômico pode nos dar no que vem. A parte Agora, dos prazeres foi, digamos, foi o que você falou. Agora a parte das dores, vai.
a parte das dores, né? A parte das dores, digamos, tem coisas eventos, inclusive, que são preocupantes. Então, por exemplo, a China. A China, o que está acontecendo com a China agora, a China ela cresceu agora do último trimestre para cá, se não me engano, só 0,2%. Ela vai crescer mais ou menos em torno de 4, 5% para o ano que vem. No ano anualizado, a China reduziu de 7% o crescimento do segundo trimestre para 4%. 7 para 4%. Ali. Então, é uma queda significativa que deve continuar. Não é um ponto fora da curva, sabe, Hudson? Porque a China está reorientando a sua política econômica, sabe, voltado para mitigar os riscos do setor imobiliário, que se alavancou muito nos últimos anos. Isso a gente tem visto aí direto na imprensa, né? Exato, exato. E isso também reduz o risco sistêmico financeiro, porque tem muitos créditos duvidosos, né, digamos assim. Tem a Evergrande que a gente viu, tem outro problema agora também de default de uma outra incorporadora chinesa. Então, o governo chinês já está fazendo uma reorientação da sua política econômica de forma com que a taxa de crescimento deva crescer menos por um bom período aí de tempo, mas que os objetivos são outros, não são mais investimentos em infraestrutura, que foram a tônica do crescimento chinês nos últimos 10, 15 anos. Vai ser um sentido de mitigar os riscos no segmento imobiliário, no segmento financeiro, por consequência, você ter um crescimento, uma distribuição de renda melhor, uma sociedade mais igualitária. Eles têm um nome, prosperidade, né, integrada. Já ouvi né, falar, não me lembro. uma política... prosperidade para todos, uma coisa assim. Uma coisa assim, voltada para a redução de desigualdade. Eles estão levando em conta agora um crescimento mais sustentável. Tá? Então, você teve secas na China esse ano grandes, eles estão mudando a matriz energética, que vai ficar mais cara. Então, você tem também um movimento de qualidade de crescimento na China, e isso vai impactar o Brasil de que forma? Principalmente nas exportações de commodities metálicas. Então, por exemplo, o preço do minério de ferro, que já está desabando, vai desabar certamente mais ainda no ano que vem. A gente vai ter um impacto disso no segmento comercial. Isso impacta em quê? No câmbio, na nossa taxa de câmbio. Nossa taxa de câmbio, que já está alta. Por quê? Se você fizer qualquer modelo básico de câmbio hoje em dia aqui no Brasil, isso não é novidade, tem saído nos jornais, vendo o termos de troca, né, de importação e exportação do Brasil, você encontra uma taxa de câmbio em torno de 4,80. Né? Por que a taxa de câmbio nossa está mais alta? Quase R$1 mais baixo do que a gente tem visto por aí. Você tem um prêmio de risco que envolve tudo. Hoje, a questão fiscal, mas também tem um prêmio de risco de ruídos políticos institucionais que foram acirrados a partir do segundo semestre. Tem um prêmio de risco na taxa de câmbio. Imagina num ano de ciclo eleitoral, né? Como é que fica isso aí? Então, o impacto aí de uma reorientação da política econômica chinesa na taxa de câmbio, na balança comercial brasileira e, por consequência, na taxa de câmbio, pode fazer com que esse câmbio suba ainda mais e impacte aí a inflação. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, Estados Unidos já anunciaram que vão reduzir as suas compras, o famoso tapering, né, de títulos, e deve terminar esse tapering já no final do primeiro semestre do ano que vem. E aí a expectativa é de um aumento na taxa de juros americanas, sei lá, a partir do terceiro trimestre do ano que vem. Se aumenta os juros nos Estados Unidos, onde o título free risk, né, literalmente o free risk, né, os títulos, né, onde o pessoal voa em momentos de aperto, né, flight quality, ficam mais atraentes. Um juro sem risco nenhum, né? Você pode... Exatamente. Você vai ter que aumentar as taxas de juros nos mercados emergentes, né? Esse diferencial de juros
vão ter que ser ajustados. E aí, no Brasil, isso pode acontecer também. Então, você eventualmente aumenta a taxa de juros. Então, para falar do cenário externo, são dois pontos que a gente leva em conta aí. A China, a mudança de orientação da política econômica chinesa e a questão do provável aumento de juros, da mudança de uma política monetária acomodatícia nos Estados Unidos, começando com o taper esse ano e, eventualmente, já no terceiro trimestre do ano que vem, você elevando as taxas de juros norte-americanas, o que vai fazer com que aumente as taxas de juros dos mercados emergentes, incluindo aí o Brasil. Então, esse é o seguinte, né, Marcelo, que para ano que vem, se continuar como está indo, a gente vai ter uma taxa de juros maior no Brasil, por conta dos Estados Unidos, e um câmbio maior no Brasil por conta da China, que as exportações caem. Então, assim, é um cenário que... Eu vou até aproveitar para te fazer uma pergunta também aqui, que me fugiu no bloco anterior, que é o seguinte: essa mesma taxa de câmbio também tem sido uma alavanca para o aumento do preço dos combustíveis aqui dentro também, né? Exatamente, exatamente. E aí uma coisa puxa a outra, né? Você tem a tendência a manter a política de combustíveis a fazer com que os preços dos combustíveis aumentem ainda mais. Eu estava vendo hoje nos jornais que os transportes públicos, as prefeituras agora vão ter que aumentar, vão ter reajustes também significativos, e isso está dentro do contexto aí do aumento do preço dos combustíveis, e que está dentro do contexto da taxa de câmbio da nossa política de combustíveis. Então, você tem aí um viés para combustível para cima também, né? Ainda que o preço do petróleo internacional esteja aí seja indicando uma estabilidade, mas se o câmbio aumentar, essa correção vai ser feita nos preços dos combustíveis de alguma maneira. Então, tem esse viés aí. Tem outras questões também. Eu acho que uma questão que a gente tem que levar em conta, os riscos climáticos, tá? Cada vez mais, não dá para deixar de lado isso. Aliás, o mercado financeiro tem que incorporar cada vez mais. Então, quando eu falei aí nos pontos positivos da super safra, que a gente deve ter aí para alimentos no ano que vem, eu acho que a gente tem que botar no preço também que os riscos climáticos são cada vez maiores. E isso deve ser levado em conta na hora que a gente for ponderar aí os prazeres, né, as dores e os prazeres, como a gente estava falando, para o cenário econômico. Então, a crise hídrica foi um grande aviso nesse ano e, diante do que a gente está vendo, principalmente aí nos desmatamentos e coisas afins, a gente não pode deixar de pesar isso no balanço de riscos do ano que vem. Isso impacta certamente aí a alimentação, a questão da tarifa energética, como a gente viu. Não dá para a gente achar que isso, só porque ocorreu esse ano, não pode ocorrer no ano que vem, né? São riscos cada vez mais prementes, né? Mas Deixa engraçado, eu ver. você tá listando aí, parece que assim a balança está bem descompensada, né? Pois é. A questão do desalinhamento entre demanda e oferta, que a gente estava falando que começou no segundo semestre do ano passado, né, de você ter uma demanda com uma oferta não respondendo ainda totalmente, isso está acontecendo no mundo todo, está acontecendo no Brasil e deve acontecer ao longo do ano que vem. A questão dos carros, né, em função, inclusive, da produção dos circuitos eletrônicos que a China produz, que está tornando os preços dos carros, inclusive os usados, né, lá em cima, né? Isso de uma certa forma é no mundo todo. E esse desalinhamento de oferta e demanda da produção, ela deve continuar ao longo do ano que vem, impactando os preços aí de muitos produtos. A questão do carro, por exemplo, para falar do que talvez no anedótico, o quadro mais que chama atenção, ele deve continuar aí até o final do primeiro semestre do ano que vem. Então, esse desalinhamento deve continuar também. Outras questões, a indexação, como a gente estava falando, né, antes, quer dizer, se todos esses drivers de inflação se mantêm aí, faz com que a inflação continue rodando alto, você tem a questão da indexação que faz com que esse ciclo vicioso Vicioso. se mantenha, né? Então, eu acho que isso é uma outra questão. E aí,
deixa eu ver, de questões de drivers negativos, tá bom, né? Eu acho Tá que já bom, dá tá para... bom, Marcelo, já tá bom. Isso Eu para tô... você, assim, principalmente falando que é um ano eleitoral, né? Não, eu já entendi que é o seguinte, se der tudo certo, ano que vem a gente tem, assim, a atividade econômica volta, até por conta dos serviços, então vai ter mais gente trabalhando e tal, isso é bacana, reduz o desemprego e tal. Só que aí a gente vai ter as pressões inflacionárias, e com mais gente trabalhando, talvez essas pressões fiquem um pouco mais fortes também e tal. Ao mesmo tempo, a taxa de juros vai ser muito alta, né? A gente vai ter talvez um câmbio ainda elevado também. Assim, não vai, e o ano eleitoral vai ser um ano desafiador, é uma palavra bonita para descrever o ano que vem, pelo jeito, né? Pois é, pois é. E aí as pessoas perguntam, né, Hudson, e o mercado? Vamos Isso fazer é agora a bom, ponte para o né? mercado, né? A gente fica vendo na imprensa, o mercado, outro dia o Paulo Guedes falou que o mercado estava nervosinho, o Bolsonaro falou que a Faria Lima se agita e tal. E o mercado, Marcelo? Como o mercado vê tudo isso? Bem, a questão fiscal, que a gente estava falando, né, anteriormente, porque você tinha a fiscal e a monetária, hoje, particularmente, você tem a monetária. Como eu falei antes, mais do que a questão de furar o teto de gastos, é você saber que você tem um governo agora em que você não pode contar na questão da condução fiscal para os próximos um ano e 3 meses. E o que eu acho que pode acontecer é que a vivência do ano que vem vai ser muito pesada no dia a dia do mercado. Tá? Claro que eu não vou aqui falar das suas questões de oportunidades, né? Quando as pessoas chegam e falam, é um ano difícil, vai ter volatilidade, mas ali aparece oportunidade. Sim, sempre aparecem oportunidades. Mas, assim, a questão do dia a dia, a gente está caminhando para o ano que vem para trabalhar com cenários cada vez mais curtos, sabe? Cenários de curto prazo mesmo. Nós estamos num ano eleitoral onde tradicionalmente você tem um viés com volatilidade muito alta. O cenário para a estratégia de negócios, o cenário para precificação de ativos de longo prazo, vão piorando cada vez mais. O seu cenário, existe um viés histórico no Brasil de ir para o curto prazo. Não estou dizendo aqui, Hudson, que a gente vai para o curto prazo, vamos voltar para o reino das LFTs, Um dia, necessariamente. não, um Não dia. estou dizendo isso, mas a gente certamente está trabalhando com um cenário com um viés muito, muito para essa direção. E Só uma aí... coisinha, Marcelo, que eu acho que ficou claro, né? Eu acho que assim, você está pontuando a questão que o ano de 2022 vai ser um ano de muita volatilidade. E por Exato. volatilidade, vamos entender esses movimentos de sobe e desce de bolsa, sobe e desce de câmbio. É esse movimento que estamos falando, né? Exatamente. Cria-se volatilidade, cria-se oportunidades também, a gente sabe disso. Mas o dia a dia, com um cenário de volatilidade muito longo, sabe, assim, o que acontece? Se eu vejo que esse cenário de volatilidade não vai diminuir tão cedo ao longo de 2022, e você vai faz com que sua taxa, seu prêmio de risco vá aumentando. Então, por exemplo, a taxa de juros de equilíbrio hoje era 3, com o fiscal foi para 4. Com a inflação caindo de 10 para 8, você começa o ano Taxa ali de, com 12. taxa de juros de equilíbrio. Fala o que é isso, rapaz. Você cresce sem causar inflação, quer dizer, Tá. ali no PIB potencial. O que acontece? Você hoje começa com 12, né? O início, esse ano. E aí o que faz com que um cenário de volatilidade ou deterioração das expectativas, você vê, nossa, isso não vai melhorar aí ao longo de 2022. Você faz com que essa taxa de juros de equilíbrio vá aumentando. Então, de 4, que está agora, era 3, com a questão do fiscal foi para 4, pode ir para 4,5, para 5. E aí, se a inflação não cair tão rápido assim, ficar em 8, 7, essa taxa pode ir para 13, 14. Um indicativo importante que a gente viu hoje, eu comentei com você antes da nossa conversa, é que o top 5 do Focus de hoje já aponta um juros de 12,25 no final do ano que vem. Então,
Você vai, você Ah, pode ter aí ao longo do 2022, o mercado revisando expectativas para cima, aumentando o seu prêmio de risco. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim para o segmento como um todo, porque a gente caminha para o curto prazo, a gente o custo de oportunidade para se colocar no papel longo aumenta, se coloca no papel longo aumenta, e você tem um viés para curto prazo que nós já estamos vendo. Vê aí que as captações estão indo para as carteiras mais conservadoras, o mercado de capitais, aparentemente, tem um movimento que especialistas falam que é de, digamos assim, de antecedência a 2022. O pessoal já está captando agora para não captar em 2022 um cenário com muito mais incerteza. estão Então, captando assim, isso também, Marcelo? no prazo até o prazo até que estava aumentando até, os prazos das captações que a gente estava vendo estavam aumentando, mas certamente é porque sabem que em 2022 esse cenário vai estar muito mais incerto para você fazer uma captação com prazo, por exemplo, acima de 5 anos, como a gente está vendo na renda fixa. Então, assim, tem um movimento de antecipação, parece mercado de capitais, tem um viés que a gente está vendo para carteiras mais conservadoras, carteiras em que você tenta replicar as taxas de juros de curto prazo. Você certamente vai vendo aí dentro do mercado o Tesouro certamente colocando mais LFTs, que são papéis de menor risco e maior retorno num cenário de aumento de juros, né? Quer dizer, Não, é o que aliás, você falou, um prazo curtíssimo, né? LFT é um prazo dia, né, de curtíssimo. prazo, né? Isso impacta em algum momento as colocações e emissões do segmento privado, de títulos privados, porque o custo de oportunidade deles vai ficar mais alto também. Então, não é bom para o mercado. A gente que assistiu uma diversidade de ativos ao longo do tempo, né? Nós, muitas vezes, como investidores, a gente começa a perceber o maior leque de opções que a gente tem para investir, né? Agora até abriu-se aí a questão de você investir lá fora também, isso está mais uma janela que se abre, mas de uma certa forma o mercado doméstico, até então você abriu, né, a debêntures hoje na carteira de investidor médio já é uma realidade, né? Ela não é aquela coisa sui generis que tinha anos atrás, né? A questão, e isso tudo Como uma porque debênture, né? Assim, exato, porque a questão da dominância fiscal diminuiu até então, você teve um menor peso do governo, fica negócio da dominância né? fiscal, meu cara. Exatamente, quando A você dominância fiscal, o que que é? quando você vai, de uma certa forma, por exemplo, aumentando os juros, o governo vai aumentando encurtando os prazos dos títulos públicos, no sentido de você se adequar à conjuntura, e o mercado não vai, por não ter confiança mais naquele tipo de política que o governo está adotando, ele vai continuando pedindo prêmios mais altos, prazos mais curtos, e você não consegue sair desse universo aí, digamos assim, de prazos mais curtos, taxas mais altas no mercado de títulos públicos, digamos assim, para falar dentro do segmento de renda fixa, dando um custo de oportunidade muito mais alto para segmento, para as emissões privadas, fazendo com que o investidor, em algum momento, saia e fique só em ativos de menor risco e maior retorno. Isso a gente não quer. Isso a gente não quer. O mercado não quer mais isso. Esse O filme a gente mercado, já viu, né, Marcelo? o investidor hoje em dia quer diversidade, ele está mais exigente, ele está mais informado, mas a gente está caminhando para esse viés. Não estou dizendo que a gente vai voltar para aquele ponto, mas um ano que vem vai ser um ano em que o pêndulo puxa um pouco para esse lado. Então, aquele exemplo que eu estava falando para você, o que acontece? Eu, eu sou o governo, vou dar aqui um exemplo do dia a dia do mercado, em um governo em que você não tem a credibilidade fiscal. Eu sou o governo, você é o mercado. Eu agora chego para você e falo assim, Hudson, vamos supor que o papel vence a 100, tá? Ele vence a 100. Eu vou vender esse papel aqui de 2 anos com uma taxa de 5% para você. Tá legal?
vamos supor que esteja fazendo um desconto para e passo, esse papel custa 95 para você, tá legal? Então, você comprou por 95. Daqui a alguns meses, eu, governo, desconsidero todas as regras fiscais, continuo, mando um orçamento para 2023 com um teto furado de novo, faço sinalizações muito ruins no campo fiscal. E aí vou querer vender esse mesmo papel para você. Você vai querer pagar 95 nesse papel? Isso, hein, Certamente não. Marcelo? Isso, hein? Isso, Vai querer hein? Marcelo, esse papel agora eu só vou querer a uma taxa mais alta, vou querer a 8%. 8%, descontando ali 100 por 8, você vai pagar 92. Você pagou 95, né? E aí você vai Alguns pagar meses 92. depois, você chegou para mim com essa conversinha mole, eu paguei só 92. Exatamente. E aí, então, você vai pagar só 92 nesse novo cenário fiscal piorado, nesse exemplo que eu estou dando. O problema é que você e outras instituições que pagaram 95 naquela primeira operação, se marca o mercado todo dia, né? Então, esse papel que valia 95, que você comprou, você vai ter que marcar mercado aí a 92. E aí vai ter uma perda desses papéis marcados a mercado. Então, Então, os fundos assim, de investimento, por exemplo, claramente isso vai acontecer. Está é, acontecendo. então, então, eu estou falando aí, gente, que é um pouco o dia a dia do mercado. Então, o dia a dia do mercado, quando você não tem uma condução fiscal, no caso, né, em que o mercado acha que o prêmio de risco vai ser alto e tudo, você vai viver esse dia a dia pegando prêmios, reprecificando os ativos pior, então não vai ser fácil. E isso vai causar, quando você olha e vê que não tem uma solução de curto, médio prazo ao longo do ano, uma volatilidade que, por si só, também já cria prêmios de riscos mais altos. Então, eu não estou aqui dizendo que a gente vai entrar no caos, não é isso, mas é um cenário em que a vivência, diante dos dados que nós temos hoje, o dia a dia do mercado não vai ser um Eu, período fácil, eu no diria o sentido de seguinte, Marcelo, assim, previsibilidade. você não está dizendo que a gente vai voltar nem para a década de 80, né, que é tipo aquele período da hiperinflação, também não está pensando no período pré-plano real, né? Mas, assim, vis-à-vis o que a gente viveu nos últimos anos, né, tirando um ponto de inflexão ali no final do governo Dilma, assim, né, um cenário que parecia muito distante da gente, né? Pois é, É, exatamente. tirando Você vê que aquele ponto. a previsão de crescimento já está mais ou menos em torno de zero, né? Tá? O mercado previa 1,5, 1,2, previa agora em torno de zero. É, e assim, eu acho que a gente consegue sair disso em algum momento, né? Mas o ano que vem certamente não vai ser um ano em que, para investimentos, para o mercado como um todo, o dia a dia não vai ser fácil, né? Ninguém aqui gosta disso. Todo mundo gosta de trabalhar com um cenário de previsibilidade, todo mundo gosta de trabalhar com o cenário de previsibilidade leva a gente para o longo prazo, né? A cultura do curto prazo no Brasil, ela não está só no mercado, ela está na sociedade como um todo, né? É bom a gente frisar isso, né? A Deixa eu até, dificuldade, Marcelo, tipo, até fazer uma coisa aqui. A gente está chegando ao final, então, assim, para a gente. Eu queria que você explorasse essa temática agora para a gente, porque realmente você colocou um ponto, é o seguinte: previsibilidade, inflação, essa deterioração no mercado ela é ruim, até porque a gente sabe que, infelizmente, as classes econômicas sofrem, né? As classes de renda sofrem de maneira diferente por conta desse cenário. Eu queria até falasse um pouco sobre isso. pois é, quer dizer, as classes econômicas mais baixas são as maiores vítimas, por exemplo, da inflação, eles não têm como se proteger, quer dizer, a inflação, ela por si só, o governo, no seu discurso oficial, falou que o auxílio emergencial, no teto de gasto,
Hoje em dia, ninguém discute que os mais necessitados precisam, sim, de um auxílio do governo. Acho que isso é um consenso dentro da sociedade, desde quem olha a economia no sentido mais heterodoxo, desde quem olha a economia no sentido mais liberal. Eu acho que hoje em dia é um consenso, mas a gente tem que levar em conta que questões da economia, como a construção de um cenário de previsibilidade, favorece também e muitos mais pobres, né, os menos favorecidos. Então, quando você tira uma âncora fiscal, você cria um processo de incerteza que você torna a política monetária mais exigida, no sentido de eventuais aumentos adicionais de juros, e acaba prejudicando justamente os mais pobres, porque o crédito também fica mais caro, a inflação fica mais difícil de se combater. Então, essa desinflação que a gente está falando aí certamente não vai ocorrer nos moldes que eram previstos anteriormente, cair de 11%, 10% de inflação para 3%, não vai ser isso, certamente vai ser uma inflação maior, já está 5%, e os que mais sofrem com isso Mais vulneráveis, são né, Marcelo? as classes mais pobres. E aí, encerrando um pouco, da necessidade da sociedade, e aí eu não falo só o mercado, na construção de um ambiente mais previsível, né? Quer dizer, o ambiente mais previsível é bom para todo mundo, né? É bom para o mercado, sim, é bom para as classes menos favorecidas, porque a gente certamente vai ter mais condições de lutar contra uma inflação alta, podemos lutar assim contra termos um resultado fiscal maior para dar auxílios que ajudem essas classes a terem gerações futuras melhores. A discussão intergeracional no Brasil, e a gente viu isso na Previdência, é muito ruim. A gente não consegue, como sociedade, pensar em gerações futuras, né? A gente tem dificuldades em processos de trabalho de médio e longo prazo, né? A gente tem que começar a pensar em questões de cenários econômicos e como sociedade, um ambiente mais previsível de negócios, de políticas públicas, né? Então, resumindo, o ano que vem vai ser um ano ruim. Eu acho que a gente tem que começar como cidadãos a questão de um ambiente mais... Como é bom ter um ambiente mais previsível para todos nós, né? Então, juntar as pontas, né? Mas vamos passar por isso, vamos passar por isso. Não queria terminar aqui nossa conversa sendo pessimista, não. Mas vai ser um ano desafiador. Não, o ano vai ser desafiador, mas vamos imaginar que, assim, vamos torcer para ser um ano diferente, né? Não será um ano normal, esse é o ano diferente. O normal é o que a gente vinha tendo. Agora, infelizmente, teve pandemia, que já é uma normalidade, e aí, por vários fatores que você já falou, acho que a gente entrou numa armadilha aí, agora tem que desarmar esse negócio, né? É isso aí, é isso aí. Marcelo, infelizmente, tem tempo aqui, né? Se a gente já sabia disso e tal, a conversa foi ótima, muito boa mesmo. A gente vai marcar em breve um outro bate-papo, vamos deixar virar o ano aí, passar aí o primeiro trimestre, vamos marcar um outro para fazer uma avaliação de como é que você está vendo aí o 2022, já à luz aí do primeiro trimestre. Vamos marcar em breve já. Tá certo. Eu queria pedir mais uma vez desculpa pela minha voz, tá? Que está falhando aqui, e agradecer o seu convite, Hudson, é um prazer, estou à sua disposição para outras conversas, outros bate-papos. Bate-papo é melhor, né? Tentar fazer a economia um pouquinho, né, um pouco mais leve, e agradecer aí os telespectadores que ouviram aí a nossa conversa. Vamos logo, logo ter outras aí pela frente, ok? Um abraço grande. Marcelo, muito obrigado, forte abraço aí para você, super bacana, a conversa foi ótima para variar, né? Valeu, Marcelo, valeu a todos aí que nos ouvem, todos que nos veem, abraço a todos, investimento aberto em breve na área desse episódio, hein? Abraço a todos, tchau, tchau, valeu, Marcelo, tchau. Abraço.